Prêmio Congresso em Foco, explicando um pouquinho, tem um site chamado Congresso em Foco, que é um site político e que faz a cobertura do Congresso Nacional, da atividade parlamentar. E todo ano o Congresso em Foco realiza uma competição para que os internautas, né, escolham o melhor senador e o melhor deputado. E exatamente agora temos mais uma semana, até o dia 31 você pode votar. Se eu tiver a honra de ter o seu voto, fico muito grato, agradeço de coração e certamente isso traz um grande estímulo. O Congresso criou algumas linhas de crédito, né, com programa de apoio a micro, pequena e média empresa, e a dificuldade nós encontramos exatamente no sistema financeiro. Eu tenho brigado bastante nesse campo, né? Acho que criou-se um oligopólio no Brasil de bancos. 5 grandes bancos comandam 90% do crédito. E agora, quando o governo irrigou o sistema financeiro, jogando muito dinheiro para os bancos emprestarem, eles criaram dificuldades. E as empresas, 60% das empresas não conseguiram o crédito. Por quê? Além de aumentar a taxa de juros, o banco passou a fazer exigências maiores. Então, o pequeno empresário, o microempresário, não consegue obter o empréstimo. Faltou da parte do governo a instituição do Fundo Garantidor, né, que seria um fundo para que o governo assuma os riscos dos bancos, a fim de que o dinheiro chegue na ponta, vá resolver o problema do empresário, sim, e resolver o problema do trabalhador. Esse tem que ser o objetivo. Nós já tivemos uma experiência aqui no governo do Paraná, quando fui governador, uma região do estado perdeu toda a safra, houve uma perda total em função de uma estiagem prolongada, e as propriedades estavam sendo leiloadas em praça pública pelos bancos. Porque os banqueiros são implacáveis, eles não perdoam. Se não pagam, eles tomam, não é? Então, estavam sendo as propriedades leiloadas, nós criamos um fundo no Banco do Estado do Paraná à época, chamamos de Fundo Garantidor, né? E trouxemos a dívida desses proprietários rurais para o Banco do Estado, oferecemos a eles um longo prazo para pagamento e eles preservaram suas propriedades. Se não fizéssemos isso, eles seriam trabalhadores sem terra, debaixo de lonas à margem das estradas. Então, um governo existe sempre, é necessário sempre, é importante sempre, o governo e o governante. Mas é fundamental, é essencial, é ainda mais importante, relevante nos momentos de crise e principalmente de calamidade pública e de tragédia, como nós estamos vivendo agora. Bem, Neri, você falou da eleição, nós tivemos que prorrogar, né? E acho que foi uma medida lúcida. Houve um entendimento com o Tribunal Superior Eleitoral, exatamente porque os infectologistas, os cientistas, os que estudaram, os que aprenderam, os que investigaram, os que conheceram o problema nos outros países, eles nos orientaram que deveríamos adiar as eleições. E isso em benefício da população. A população poderia correr mais risco ainda do que já vem correndo. Então, houve esse adiamento para 15 de novembro e, evidentemente, se em alguma localidade do país a situação ainda estiver grave, haverá um novo adiamento. Naquela localidade, o próprio Tribunal Superior Eleitoral estará autorizado. Então, eu quero desejar a todos os candidatos, obviamente, especialmente do meu partido, né? Muita sorte, né? O Podemos, que é o nosso partido, o partido da Nevi, o partido que tem o Igor, que é o presidente, aí, o Igor, que é o presidente estadual, né? Então, minhas homenagens a todos esses amigos e amigas que estão ajudando a construir um partido que quer ser diferente, que nós tivemos aí com a Operação Lava Jato um desgaste muito grande dos partidos, né? Alguns considerados organizações criminosas, e o que nós queremos é oferecer uma ferramenta política
para a população promover as mudanças que o país exige. A reforma tributária é fundamental, não dá para discutir só uma questão. Eu acho que não basta falar, olha, vamos tributar as grandes fortunas. Na verdade, os empreendedores já pagam impostos. No Brasil, o problema não é a falta de receita, é a despesa mal realizada. O problema do Brasil é a despesa, não é a receita. Tanto é que os governos, eu falo no plural porque não é só esse governo, não. Vários governos tiveram a oportunidade de fazer reforma tributária e não fizeram, porque sempre satisfeitos com a arrecadação e principalmente com a concentração dos recursos tributários nos cofres da União, em prejuízo dos estados e dos municípios. 56% do bolo tributário é concentrado nos cofres da União e os demais 44% são distribuídos outra vez entre a União, os estados e os municípios. Então, o governo federal realmente não tem interesse em fazer reforma tributária. O que é importante é discutir principalmente a facilitação, a simplificação e tributar menos no consumo e mais na renda. Aí você alcança realmente as grandes fortunas, sem a necessidade de criar um imposto específico para dizer, olha, nós estamos tributando as grandes fortunas, porque aí nós podemos até expulsar grandes empreendedores do nosso país se nós não tivermos o cuidado com uma legislação. Isso já ocorreu em outros países no mundo. Acabou não dando certo. Então, o que é importante agora é simplificar o nosso modelo tributário, é tributar menos no consumo para que as pessoas possam consumir mais. Tributando menos no consumo, o povo vai consumir mais, a indústria vai ter que produzir mais, o comércio vai vender mais. Portanto, a roda da economia vai girar com mais força e o governo vai arrecadar mais sem sacrificar tanto a população como atualmente. A carga tributária veio crescendo, crescendo, crescendo. E depois, quando ela bateu no teto, aí o governo começou a aumentar a dívida pública. E agora nós temos uma dívida monumental que chega a 90% do PIB, do Produto Interno Bruto. Enquanto a Rússia, por exemplo, a dívida pública da Rússia é de 13% do PIB. E a Rússia tem uma reserva em ouro de 500 bilhões de dólares. Uma reserva de ouro. Portanto, nós estamos muito aquém em relação aos outros países todos. É só olhar o ranking, né, dos países endividados. Nós estamos, em relação ao PIB, com uma dívida muito alta, que vai se agravar agora. Então, é preciso ter cuidado com a política tributária. Não é enfiando a faca, né, como se diz popularmente, cobrando mais impostos, né, aumentando os impostos, que nós vamos promover o crescimento econômico. Nós vamos compatibilizar. Exato, o governo precisa de dinheiro, tem que arrecadar, mas vamos arrecadar com equilíbrio, né? Não vamos exagerar. É evidente que nós não gostamos de ver esses ratos do esgoto, do submundo da internet, atirando para todos os lados, assassinando reputações. Não gostamos disso. Mas temos uma legislação penal para buscá-los, para puni-los. Né? Há o crime de calúnia, de difamação. Então, nós temos uma legislação já que nos permite isso. Eu mesmo já retirei da rede, da internet, muitos ataques indevidos, né? Que atingiam a minha honra. Veja, chegaram há poucos dias, a Justiça me deu ganho de causa para retirar vídeos que diziam que eu estava bêbado no debate da campanha eleitoral. Mudaram a rotação da voz para dizer que eu estava bêbado. Veja o absurdo, né? Como eu iria bêbado para um debate numa eleição presidencial? Então, isso existe, esse absurdo existe na internet. Nós temos que combatê-lo. Agora, nós temos que preservar a liberdade de expressão.
É por essa razão que nós, do Podemos, trabalhamos contra esse projeto e votamos contra ele. Não que nós entendamos que não deve existir uma legislação a respeito, deve, mas tem que ser uma legislação cuidadosa. Nós temos que debater muito, nós temos que ouvir os especialistas, nós temos que oferecer oportunidade para que as pessoas que entendem muito disso tragam as suas sugestões e as suas ideias. Então, nós queríamos debater esse projeto depois da pandemia, quando nós voltarmos à normalidade, quando nós estivermos em Brasília, quando pudermos discutir nas comissões técnicas do Congresso Nacional. Isso não foi possível, por isso nós votamos contra esse projeto. O próprio secretário de liberdade de opinião da ONU, não é, se manifestou preocupado e pediu, inclusive, que o Congresso brasileiro retirasse o projeto da pauta. E ainda agora, a própria ONU declara que esse projeto realmente é um atentado à liberdade de expressão. Não foi essa a intenção. Eu conheço as pessoas que trabalharam no projeto, conheço bem, convivo com elas no Senado. A intenção foi boa, foi de boa fé, mas realmente não se faz uma legislação tão importante como essa, que pode sim atentar contra a liberdade, pode ser uma ameaça à privacidade, à segurança das pessoas, pode afetar o interesse econômico. Sim, pode comprometer o desenvolvimento econômico do país. Então, nós temos que ter cuidado. Por isso, votamos contra.